Olá, investidor! Seja bem-vindo a esse vídeo. Nele eu vou falar se as ações da Natura NTCO3 estão baratas, com base em uma análise de especialistas, uma análise fundamentalista com os múltiplos e também uma análise gráfica, ok? Esse vídeo ele não é uma recomendação de investimento, ok? É recomendado que você mesmo faça a sua própria análise. Bom, que já começando pelos especialistas que podem fazer recomendações, eu não posso, mas eles podem. E com base na opinião de 10 analistas aqui, a gente traçou aqui bem certinho o gráfico do preço-alvo deles. O preço-alvo deles varia entre um preço mínimo de R$ 27,00 e um preço máximo de R$ 70,00, sendo que a média é R$ 41,50 e o preço a mediana é R$ 39,00 e o preço atual é R$ 24,00. Ou seja, o preço atual das ações é menor do que o preço-alvo mínimo desses analistas. Isso pode ser um indicativo de que a ação está barata na visão deles, né? Bom, e o preço atual em relação ao preço-alvo médio representa um potencial de valorização de 73%, ok? Em relação às recomendações que os analistas estão fazendo, que foi considerada a opinião de 11 analistas importantes do mercado, 6 deles estão recomendando compra forte e 4 deles estão com recomendações neutras, né, de aguardar, enquanto que um está com recomendação de venda forte. Se a gente for colocar o mesmo peso em cada uma dessas opiniões aqui e fazer, digamos assim, uma média, acaba que ficaria aqui na compra, ok? Juntando toda a opinião deles, ficaria aqui numa recomendação de compra. Aqui começando da análise de múltiplos, o preço-lucro. O que acontece? Em 2020, essa empresa teve prejuízo. Então, esse indicador ficou negativo, que é basicamente o preço do mercado dividido pelo lucro, ok? Já que ficou negativo, acaba que o resultado fica um pouco distorcido. Por quê? Eu gosto de pegar todos os anos em que essa empresa teve lucros, inclusive de preferência eu gosto de pegar empresas em que todos os anos tiveram lucros, né? Todos os anos com consistência. Mas nesses casos aqui, no mínimo, o que eu faço? Pego todos esses anos aqui em que o indicador esteve positivo e comparo, faço uma média e vejo se o preço atual está abaixo dessa média. E isso pode ser um indicativo que, com base no histórico desse múltiplo, essa ação está barata. E se a gente for pegar aqui em 2019, é um múltiplo de 68 vezes. E de 2021, múltiplo de 66 vezes. Atualmente, estamos em um múltiplo de 62 vezes o lucro, ok? Então, está abaixo de uma média desses 2 anos aqui. Isso pode ser um indicativo. Porém, eu acho um pouco esticado ainda esse múltiplo. Por quê? O que acontece? É com base o preço do mercado dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Ou seja, se você está comprando essa empresa agora com um múltiplo PL de 62 vezes, quer dizer que você está pagando 62 anos de lucros dessa empresa. 62 anos. Então, se ela se mantesse lucrando nesse mesmo patamar, não crescesse os lucros e distribuísse tudo para os acionistas, você levaria atualmente 62 anos para recuperar todo o seu capital investido nessa empresa agora. Então, eu considero um múltiplo um pouco esticado. E comparando com as outras empresas parecidas com ela, do mesmo segmento, numa média esse indicador está em 33 vezes. Enquanto que ela está em 62 vezes, ela está 87% acima da média do seu segmento. Então é outro indicativo que, em relação aos lucros dela e o preço do mercado, pode estar um pouco cara, sim. Porém, indo aqui para o outro múltiplo, que é o preço sobre o valor patrimonial. O que acontece? Aqui em 2019 acabou distorcendo muito. Então vamos considerar de 2020 e 2021 de novo.
Em 2020, o valor patrimonial, o preço sobre o valor patrimonial, o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial da empresa, em 2020 estava em 2,6 vezes o valor patrimonial. E em 2021, 1,2 vezes. Pouco mais. Enquanto que agora está basicamente em 1,2 ainda. Então, se a gente for pegar e fazer uma média entre esses últimos anos aqui, está um pouco abaixo dessa média. Então, pode ser um indicativo de que está barato. E quando a gente olha para as outras empresas parecidas do mesmo segmento, essas empresas estão com 1,4 vezes o valor patrimonial, numa média. Enquanto que a Natura está em 1,2, né? Vamos arredondar aqui. 1,2 vezes. Isso representa um desconto em relação às outras empresas de 18,59%. Então, por esse múltiplo aqui, pode estar indicando que essa empresa está interessante sim. É por isso que, já que um aponta uma coisa, um múltiplo aponta uma coisa, outro múltiplo aponta outra, é por isso que não é bom utilizar um múltiplo de uma maneira isolada para fazer uma análise. É bom considerar vários pontos. Aqui eu estou trazendo apenas 2 múltiplos que são os mais conhecidos do mercado, considerando o lucro da empresa e considerando o valor patrimonial. Mas tem vários outros indicadores fundamentalistas que, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal. Mas esses aqui são os mais básicos. O interessante é a gente não tomar decisões de investimento apenas com base neles, mas utilizar eles, digamos, apenas como uma porta de entrada, ok? E aqui daí, utilizando uma análise gráfica, eu identifiquei uma linha de tendência de alta, que perdura desde lá atrás, lá 2005, e que toda vez que o preço toca nesse patamar aqui, ele tende a conseguir força para voltar a subir, com força. E essa queda aqui tá dando uma impressão de que o preço estava de fato indo buscar essa linha de tendência de alta aqui. Porém, o que aconteceu? Conseguiu se segurar nesse patamar aqui. Por quê? Esse patamar aqui é um suporte muito forte dessa empresa. Por exemplo, para se ter uma ideia, foi aqui que ela se segurou na crise de 2020, ó. Se segurou nesse mesmo patamar aqui. Esse aqui está sendo um movimento bem parecido com, por exemplo, de Via Varejo, que agora na verdade é Via, e Magazine Luiza. Ela tem várias empresas que estão com uma movimentação gráfica muito parecida. Caíram até o patamar da mínima da crise de 2020 e se seguraram por ser um suporte muito forte. Daí agora o que acontece? Pode ser que acabe rompendo esse suporte e caia até a linha de tendência de baixa. No caso, esse suporte é nessa região aqui dos R$20,48, ok? Daí pode cair até a faixa aqui dos 16,50 para tocar nessa linha de tendência de alta de longo prazo. Porém, pode ser que aconteça antes, uma reversão de tendência, depois de pegar o impulso nesse suporte aqui e voltar a subir, como aconteceu em 2020. Ele pegou o impulso aqui e voltou a subir. Mas eu esperaria alguns sinais melhores de uma reversão de tendência, porque, como eu falei, pode romper esse suporte ainda. Não está dando sinais de uma reversão de tendência. Mas é uma ação interessante para o futuro, porque, como a gente pode ver, ela tem uma linha de tendência de alta de longo prazo determinada, pré-definida, bem certinho. E quando o preço está perto dessa linha aqui, acaba sendo uma excelente oportunidade de compra dessas ações, que, como nós podemos ver, tem um alto potencial de valorização depois. Por várias vezes, inclusive, pode multiplicar o valor. Então é uma ação muito interessante do varejo, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, porque eu trago vídeos novos todos os dias, de análises gráficas, análises fundamentalistas, análise de dividendos dos especialistas, de vários tipos diferentes de empresas, que inclusive eu aceito sugestões aqui nos comentários. Se você quiser ver alguma empresa específica aqui, é só pedir.
Sugestões de outros tipos de vídeos, se você quiser ver, também eu estou aceitando. Inclusive, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e valeu!